Pronto, então vamos lá. Bom dia. Hoje é dia 19 de novembro. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4 do turno da manhã. E hoje vamos continuar falando sobre crimes contra a dignidade sexual e, na realidade, encerrando essa matéria, né? Eu disponibilizei para vocês, né, 2 vídeos, falando sobre o João de Deus, outro é o caso da Mariana Ferrer. Conseguiram assistir? Deram uma olhadinha? Algum comentário a respeito? Consegui assistir. E um comentário foi que eu errei quase tudo do primeiro vídeo lá do João de Deus. Não faz ponto essa atividade, não, né? Não. Eu errei bobeira também, tipo assim, atentado violentar o pudor, tipo assim, as mudanças da lei, sabe? Sim. Você vai corrigir, né, agora? Isso, né, exatamente, não tem problema não. Nós vamos comentar agora aqui, vou corrigindo, vou trazendo algumas coisas aqui para a gente ter um entendimento melhor. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a apresentação. Então, vamos lá. Pessoal, só assim, pequenos comentários, né, iniciais. O João de Deus, né, não sei se todos conhecem ou já tinham ouvido falar, mas eu me lembro, assim, ele era um médium muito famoso, né? Acho que um dos motivos que o deixou bastante famoso foi, acho que até aquela Ofra, né, a Ofra dos Estados Unidos, a apresentadora, ela veio aqui no Brasil, acho que foi atendida por ele. Eu me lembro que o ex-presidente Lula também teve uma época que acho que ele estava com câncer, foi lá procurá-lo e tal. E assim, tem muita gente que o procurava. E aí, depois, assim, né, de muito tempo, surgem essas notícias aí de que ele era um estuprador contumaz. E o que acontece? Acaba que isso aí foram fatos que ocorreram ao longo da vida dele, né, há muitos anos já, e acaba que o tempo tem um efeito muito importante, né, em termos de persecução penal nesses crimes contra a dignidade sexual. Então é o seguinte, eu queria, né, apresentar para vocês, primeiro nós vamos falar sobre ele, depois sobre o caso da Mariana Ferrer. Eu vou apresentar assim, cada um dos casos, eu não sei se vocês vão lembrar exatamente, mas eu posso aqui também mencionando, né? Teve o primeiro caso, não sei se vocês se recordam, mas aqui, era uma moça, uma menina de 11 anos de idade, né? Quando ela prestou depoimento, né, vamos considerar o depoimento prestado ali ao Fantástico, ela tinha 41 anos, né? Isso significa o quê? Que o crime teria ocorrido há 30 anos. Ela falou que foi estuprada por 10 vezes no período em que foi atendida pelo João de Deus. Estuprada assim, né? Foi vítima de um crime contra a dignidade sexual. E aí a pergunta é, qual crime que teria sido caracterizado? Sabem me dizer? O que o senhor perguntou? Passou um caminhão aqui, eu não vou saber. Eu perguntei qual crime que teria sido praticado contra essa vítima, o crime que ocorreu aí na década de 80, né? 80, 30 anos, né? Década de 90, foi vítima de 10 relações sexuais, né, conjunções carnais, com o João de Deus, quando ela tinha 11 anos de idade. Eu marquei, na atividade lá, eu marquei primeiro estupro de vulnerável. Aí, depois que saiu a resposta que era estupro em continuidade delitiva, eu entendi. Só que eu ainda fiquei na dúvida, por que não é estupro de vulnerável em continuidade delitiva? Entende? Tá, não, perfeito. Qual que é a questão, pessoal? Por isso que eu falo, a gente tem que estar muito atento também com a aplicação da lei no tempo, né? Então, por exemplo, o estupro de vulnerável, ele surgiu aqui no Brasil em 2009, quando a Lei 12.015, né, que eu já fiz tantas referências a ela trouxe essa nova figura típica. Antigamente, como é que se falava? Era um estupro com presunção de violência. Então, assim, era um estupro normal,
né? Não tinha nenhum qualificador, a não ser falar que era presunção de violência. A pena não era diferente do estupro comum. Então, como o crime ocorreu no fim de 1980, início de 1990, nós não tínhamos a figura do estupro de vulnerável. Muito embora o que se praticou foi isso, foi um estupro de vulnerável, né? Então, o que seria? Seria um estupro, né? Aí se falava assim, ó, com presunção de violência, e como foram 11 estupros, né, ou 10 estupros, em continuidade delitiva. Seria isso? Vocês acham que existe continuidade delitiva em crimes sexuais? Como é que a gente vai saber se tem ou não a continuidade delitiva? A continuidade delitiva não ocorre quando sua próxima ação tem. É como se fosse uma continuação da outra. Como são condutas muito similares, né? Nesse aspecto aqui, vamos fazer uma coisa, vamos relembrar, até o Soares já havia mencionado em aula anterior, os concursos de crimes e a continuidade delitiva para a gente rememorar. O que nós temos aqui no Código Penal? Nós temos 3 formas de concurso de crimes. Nós temos o concurso material, que assim costuma ser o mais frequente, mais comum. O que acontece? Mediante uma ação ou omissão, né, mais de uma ação ou omissão, e aí, no caso, pessoal, entendam assim, igual acho que o Sarmento ele fez uma pergunta, né, no chat lá do TIM, semana passada, esse ação ou omissão, o código utiliza isso, mas pense assim, em crimes, né, em condutas, né? Mais de uma conduta que foi praticada, né, que gera 2 ou mais crimes que podem ser idênticos ou não. O que acontece? Somam-se apenas as penas. Então, por exemplo, foi praticado um estupro, aí a pessoa sai, que acabou de cometer o estupro, foi para a rua, furtou um carro para poder fugir e tal. São 2 delitos. Houve mais de uma ação, né? Uma ação direcionada à dignidade sexual, outra direcionada ao patrimônio. Os crimes podem até ser idênticos, né? Mas, nesse caso, são diferentes, que eu exemplifiquei. E o que vai fazer? Nós vamos somar as penas. É o concurso material de crimes. Nós temos também a figura do concurso formal. Qual que é a diferença? Nesse caso, nós vamos ter uma única conduta, uma única ação ou omissão, que vai gerar 2 resultados, 2 crimes. Então, assim, um exemplo clássico que se dá é o quê? Uma pessoa pega uma pedra, ela quer danificar um patrimônio público, joga lá no vidro da biblioteca pública, só que tem pessoas próximas, os estilhaços ferem essas pessoas que estão lá. Ele fez uma única conduta, lançou a pedra, uma única ação, ele lançou a pedra contra o vidro. Só que gerou 2 ou mais crimes, um dano ao patrimônio público e lesões corporais culposas, né? Ele não tinha intenção de ferir as pessoas. E aí, nesse caso, o que vai ser? É um concurso formal, que eles chamam até assim, perfeito, né? É um concurso próprio. A pena, aplica-se a pena mais grave, aumentada de 1/6 até a metade. E aí, qual que é a pena mais grave? Nós temos que ir lá ver qual que é a pena do dano, é X. Qual que é a pena da lesão corporal culposa, é Y. Qual que é a mais grave? Então vamos aplicar a mais grave aumentada. Outra coisa que acontece também é relativamente se as penas forem idênticas, né? Aí você aplica qualquer uma delas e aumenta de qualquer maneira. O curioso, gente, é que quando o juiz vai estabelecer a pena, em tese ele tem que falar isso, ó, para o crime de dano ao patrimônio público, eu fixo a pena tal. Para o crime de furto, de lesão corporal, eu fixo a pena tal. Agora, considerando que houve o concurso formal de crimes, eu aplico a pena do dano, que é maior, aumentada, sei lá, da metade, porque feriram 5 pessoas, né? Foram muitas pessoas atingidas, né? E aí a gente vê, é assim que se procede. O que pode acontecer, gente, é o que eles falam do concurso imperfeito, o concurso formal imperfeito. Foi uma única ação, mas essa ação tem finalidades assim distintas, eles chamam de desígnios autônomos. Então, por exemplo, eles falam muito lá da questão do nazismo. Um oficial nazista colocava assim, né, judeus em fila, ele com um tiro, ele acertava a cabeça de 5 pessoas, matava as 5 com uma única ação. Foi um crime único? Não. Um crime único, sim, mas assim, ele tinha intenção de matar cada uma daquelas vítimas. Então, se fala que ele tinha intenções distintas, individualizadas. Nesse caso, o que acontece?
eles equiparam esse concurso formal ao concurso material e vão, então, somar as penas. Ok? Então, por exemplo, no primeiro exemplo dado, ó, ele jogou a pedra na vidraça, mas ele sabia que tinha pessoas lá, ele queria atingir aquelas pessoas ou com a pedra ou com os vidros. Então, tipo assim, já tem desígnios autônomos. Ele não queria simplesmente destruir a vidraça. Ele queria destruir a vidraça e também atingir as pessoas que estavam ali próximas. Então, aí, nesse caso, nós vamos somar as penas. Ok? Professor? Pois não. Um dia pensei num caso aqui agora. Vamos supor que o casal de espião e o contra-espião lá quer envenenar os dois. Aí ele bota veneno no jantar, mata os dois e mata mais uns 3 que não tem nada a ver com isso. Aí eu vou ter os dois crimes, o formal próprio e impróprio? Pode ser, realmente. Em relação às duas pessoas que eram o alvo, né, especificamente, vai ter a questão, Sarmento, é o seguinte: em relação aos outros casos, aos outros presentes lá no jantar, não havia, tipo assim, a previsibilidade desse risco e aquela questão de um dolo eventual, entendeu? Porque se houvesse um dolo eventual, caso caracterizado, dele chegar e falar assim, ó, existe um risco, e se por acaso as pessoas se envenenarem também, problema delas, eu não estou nem aí. Ele assumiu o risco do resultado, né? Eu acho que no caso aí seriam desígnios autônomos, entendeu? Aí seria o impróprio, todos eles do impróprio, né? Ele responderia por cada um dos homicídios. Entendi. Essa acho que é a minha opinião. E vamos, por fim, pessoal, ao crime continuado. O que é o crime continuado? Espera aí. Ah, não. Deixa eu voltar. Pronto. O crime continuado é quase um concurso material. É mais de uma ação. Lembrem, né? Concurso material e crime continuado é mais de uma ação, mais de um crime. Né? E o concurso formal é uma única ação. Qual que é a característica do crime continuado? Ele vai ser um concurso material especializado. Né? Você vai praticar uma ou mais ação. A questão é que essas ações são muito similares, as condições de tempo, de lugar, de execução são muito parecidas, né? E o que vai acontecer? Por uma ficção jurídica, a lei dá um benefício a quem comete o crime nessas circunstâncias. Ela vai reconhecer a pena, né, a pena mais grave para esses delitos, ou então, se for igual o crime, né, a mesma pena aumentada de 1/6 a 2/3. Então, a característica do crime continuado é isso, serem crimes, assim, da mesma espécie. Quando se fala mesma espécie, pessoal, é o mesmo tipo penal. Eu lembro que quando nós tínhamos o artigo 213, que era o estupro, e o 214, que era o atentado violento ao pudor, eles não admitiam crime continuado nessas circunstâncias. Por quê? Ah, não. O estupro está no 213, o atentado violento ao pudor no 214. Então, não são crimes da mesma espécie. Só que, assim, hoje eu vejo, tem decisões, por exemplo, do STJ, que em relação a crimes tributários, eles reconhecem a continuidade delitiva para delitos previstos em artigos penais diferentes. Então, assim, é um pouco contraditório isso. Mas, assim, majoritariamente, o que se entende por crimes da mesma espécie é previsto no mesmo tipo penal. E as condições são muito similares, então vamos dar um desconto. O pessoal, sinceramente, eu não sei se tem muita lógica nisso. Né? Então, por exemplo, ó, uma pessoa entra num condomínio, começa a roubar as várias casas, ameaçando os moradores. Aí ele vai numa primeira casa, vai numa segunda, vai numa terceira. Por que ele tem que ter um benefício? Qual que é a lógica por trás disso? É tipo um prêmio, talvez? Será que ele não deveria, tipo assim, ó, são 3 roubos, pena mínima 4 anos para cada roubo, vezes 3, 12 anos. Eu acho que o crime continuado tem sentido quando aquelas infrações similares são muito pequenas e cuja soma praticamente dá um crime só. Então, vejam vocês, tem lá um caixa de uma padaria. Todo dia ele está lá pegando R$10, R$20, R$10. Tá lá. Depois de um mês descobre que ele deu uma fraude aí de R$300, R$500, né, que ele se apropriou, uma apropriação indébita.
Justifica ele responder por 30 crimes de apropriação indébita, pegando uma pena aí que vai superar 10 anos? Não tem sentido. Eu acho que, nesse caso, justifica um crime continuado. As condições de tempo foram muito próximas, eram diárias. O lugar era o mesmo. E a forma de execução também. Então, vamos aplicar a pena de uma apropriação indébita acrescida de 1/6 a 2/3. Mas agora, para crimes assim cuja soma deles não gera um crime, né, assim, mais grave, mas são por si só crimes graves, não vejo muito sentido na regulamentação brasileira. É quase que uma liquidação. Aqui, mate 10, pague 3, né? Você pode matar 10 pessoas, mas você vai responder só por 3, por 4, porque é liquidação. Qual que é o benefício que Será que não deveria ser até mais grave? Fala, espera aqui, ele num contexto, em vez de ele matar 1 ou 2, ele matou 10. É terrível a conduta que ele desempenhou, né? Mas aí o que acontece? Para tentar minorar, talvez, esses efeitos que podem gerar, né? Tipo assim, imagina, estuprou 10 pessoas. E aí ele vai pegar a pena de um crime aumentada até 2/3? Será que não é uma reprovação muito pequena proporcionalmente? O que tem sido feito? Existe a previsão no Código Penal que, se forem crimes dolosos, vítimas diferentes, houve violência ou grave ameaça, a pena pode ser aplicada até o triplo. Em vez de ter um aumento de 1/6 a 2/3, vai ter um aumento de até 3 vezes. Então, assim, isso aqui funciona, pessoal, para quando são até 3 crimes cometidos, né? Eu resolvi matar 3 pessoas. Eu posso falar, houve uma continuidade delitiva. Ele matou uma no dia, outra no outro, e acabou que as circunstâncias de tempo, lugar, execução eram muito similares. Então, eu vou aplicar a pena de um crime, 12 anos para o homicídio, e multiplico por 3. Pronto, 36 anos. Até tem a sua lógica, né? Na verdade, é quase que somar. Mas se ele matou 5, 10, já começa a perder um pouco o sentido. E talvez cheguemos a uma situação como essa. Aqui, Isso é um caso verídico. Acho que eu até já mencionei aqui, eu não sei se você se lembra. Qual que é a pena para uma situação como essa? 5 homicídios, uma delas grávida, mais 2 tentativas de homicídio. Vamos considerar aí, vamos considerar homicídio simples, né? 6 a 20 anos. Qual que seria uma pena, assim, que poderíamos aplicar para esse caso? Quem dá um chute? Talvez, mas não dá para saber se foi continuidade delitiva, será? Mas eu chutaria assim, uma pena de homicídio, né, multiplicado por 5, mas com concurso com a tentativa de homicídio. Isso. 2 vezes, que foram 2. E acho que o motivo ser tráfico de droga deve ter alguma piora nessa pena, ou não? Eu estou falando um homicídio simples, mas isso aí está mais para um homicídio qualificado, assim. Eu que estou tentando melhorar a situação do réu. Mas, de qualquer maneira, Lucas, somando isso tudo aí, quanto que daria aí nos seus cálculos? Isso aí passaria de 40 anos fácil, não? E aí, o que aconteceu? No caso, especificamente, a pena fixada foi 25 anos e 2 meses. Por quê? Continuidade delitiva. Eles reconheceram aí a continuidade, eu não me recordo exatamente a forma de cálculo, né? Aí talvez pegaram a pena aí do homicídio, a pena próxima do mínimo 6 anos, aí vamos multiplicar por 3, né? Já que foram vítimas diferentes, com violência, grave ameaça, aí vai para 18 anos, mais a tentativa, tudo. Então, assim, pessoal, se nós formos pensar bem, foram 7 vítimas. Dividir 25 anos por 7 vai dar uma pena de mais ou menos, né, menos de 4 anos para cada uma das situações. A princípio, assim, eu acho um pouco desproporcional. Eu já vi situações de homicídio aí em que o réu pega por um homicídio 12, 15, 20 anos. Houve um caso lá no Sul, né, acho que foi lá em Curitiba, não sei se foi em Curitiba, mas foi no Paraná. Não sei se vocês se recordam, era um casal, mostra ele chegando em casa junto com a mulher, uma moça nova, acho que era uma dentista, ele começa a agredi-la na garagem, aí eles entram no elevador, ele começa a agredi-la no elevador, e ela meio que tentando fugir, ele não deixa.
Aí eles entram para casa, então, logo a pouco ela aparece morta lá embaixo do prédio. E aí falou assim, não, ela pulou. E ele foi condenado. Foi condenado por homicídio, foi ele que matou, não sei o quê. Se eu não me engano, ele pegou, sei lá, foi uma pena, acho que superior a 20 anos, próxima a 24, 23 anos. Então, assim, é uma desproporção muito grande, né? Num homicídio tem uma pena de 23 anos, em 7 crimes aqui, 5 deles homicídios consumados, 25 anos. Então, o problema é esse. Eu acho, até escrevi um artigo a respeito disso, nós somos um dos poucos países que ainda adota essa regrinha aqui, sabe? De admitir continuidade delitiva para crimes em que há vítimas diferentes com violência ou grave ameaça. Normalmente, os outros países, eles somam as penas. Então, nesse caso, eles somariam as penas como um concurso material. Continuidade, gente, deve ser, acho que, um benefício, no meu entender, né? Não é isso que ocorre na prática, na jurisprudência, como esse caso mostra, né? A pena de 25 anos. Mas, assim, um crime continuado deveria ser um benefício para aquele réu que cometeu pequenos delitos, cuja soma dá um delito, assim, razoável, né? Aí não justifica tratar cada uma das partes desse delito que ele cometeu com muita gravidade, porque aí vai ser uma desproporção ao contrário. Ele vai pegar uma pena elevadíssima para 10 furtos, por exemplo, né? Furtos de coisas pequenas. Mas, assim, se tratando de estupro, homicídio, roubo, eu acho que o tratamento tinha que ser um pouco diferente, né? Pessoal, só voltando aqui naquele primeiro caso, não, acho que podemos passar, que essa pergunta vai ser repetida. Então, entenderam, né? Eu acho que foi praticado um crime de estupro, né? Só que não um único crime, foram 10 estupros. As circunstâncias de tempo, lugar e execução é muito semelhante. Então, vai haver uma continuidade delitiva. A pena que seria aplicada pode ser essa aqui do crime continuado especial, específico. Você aplica a pena de um crime, né, mais grave, um crime de estupro, e multiplica até 3. Ok? Haddad, Oi. vamos supor que houve uma continuidade delitiva, só que no primeiro estupro a vítima era menor de 14, aí é considerado de vulnerável. Aí já na segunda vez ela faz 14 anos, aí deixa de ser estupro de vulnerável. Como é que faz nesse caso? Acaba que, assim, essa é uma das poucas coisas que acho que é desfavorável ao acusado, sabe? Porque, assim, o que eles falam na continuidade delitiva, pressupondo que isso aí é um crime único, se há, por exemplo, alguma variação, sabe, veio uma lei mais gravosa ao longo do tempo, tudo, essa lei vai se aplicar, sabe, para toda a situação. Então, num caso como esse, eu acho o seguinte, ele vai responder pelo crime praticado contra o vulnerável. O que ele pode, talvez, se for reconhecida a continuidade delitiva, o que ele pode, talvez, pleitear e falar assim, não, aqui, ó, então vamos fazer uma coisa, eu respondo pelo estupro de vulnerável, mas em relação aos demais crimes, um concurso material, existe uma continuidade delitiva em relação a eles, mas teria que somar as duas penas, né? Soma do crime contra vulnerável, soma do crime comum em continuidade. Acaba que isso aí vai ser, talvez, prejudicial ao réu, entendeu? Então, assim, aí eles consideram, se tem um dos delitos que, no momento, tinha uma infração, uma pena maior, tal, acaba que se aplica essa sanção mais grave, essa continuidade delitiva. Isso aí é o que que eu já vi a jurisprudência decidindo a respeito. Entendi. Legal. Ô, Haddad. Oi. Você pode só repetir esse crime continuado específico? Quando que ele se aplica? Eu perdi. O que vai acontecer? O específico vai se aplicar quando é um crime, né? É crime continuado. Ele é da mesma espécie, tem que estar previsto no mesmo tipo penal. As circunstâncias de tempo, lugar, execução têm que ser comuns. Por exemplo, pessoal, o STJ reconhece crime continuado com até 30 dias de diferença. Mais do que isso, ele fala, não, já não é continuidade delitiva, não. Aí vai ser um concurso material comum. Não houve a circunstância de tempo, eu não posso falar que é similar. Mas até dentro de um prazo de 30 dias, ele fala que é similar, que é semelhante. Então, assim, existe essa semelhança, só que o crime, o que é? É um crime doloso. As vítimas são diferentes, não é a mesma vítima, né? Igual, por exemplo, no caso aí
Até no caso, realmente, do problema que eu apresentei, que eu falei que multiplicaria por 3, mas multiplicaria por 3, gente, se a vítima fosse diferente, o que não é o caso, né? Então, assim, no caso mencionado aí, o aumento vai ser só de 1/6 a 2/3, embora tenham sido cometidos 10 estupros contra ela. Então, tem esse detalhe que eu esqueci de, né? O crime tem que ser doloso, a vítima diferente e tem que ter violência ou grave ameaça. Então, é aquele negócio, eu estuprei 10 vítimas diferentes sucessivamente em dias diferentes. Eu roubei uma casa, um condomínio, né, em datas assim muito próximas, né, ou na mesma, até mesmo no mesmo dia, de 10 vítimas diferentes. Houve violência ou grave ameaça. Então, aplica-se a pena até o triplo. Em tese, um crime como esse poderia ter o concurso material de crimes, mas ele está com circunstâncias similares. Por outro lado, esse agravamento de 1/6 a 2/3, acho que o legislador entendeu que é muito pouco, num contexto desse, de vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça. Então, ele tentou agravar um pouco mais. Só que esse agravamento aqui, de aumentar até 3 vezes, pode funcionar, mas tem circunstâncias que nem sempre vai dar certo. Como no caso que eu mencionei da morte de 5 vítimas e 2 tentativas de homicídio. Deu para captar? Eu sim, obrigada. Então, vamos avançar. Pessoal, este segundo caso, né? Não sei se vocês se recordam, mas esse segundo caso era o quê? Era uma adolescente, né? Ela tinha 15 anos de idade na época. Aí o João de Deus chegou, levou ela lá para o quarto, aí pediu para ela manipular o pênis dele, depois forçou ela a fazer sexo oral. Ela tinha uma depressão na época. E aí a pergunta é, né? Qual que foi o crime praticado contra ela? Lembre-se, isso aí tem muitos anos, né? Ela tinha 15 anos na época. Quando ela prestou o depoimento lá para o Fantástico, ela já era uma senhora aí, já devia ter seus 40 anos. Que situação que seria essa? Obrigar a manipular o pênis, forçar o sexo oral? Bom, hoje em dia seria estupro, né? Mas na época era um atentado violento ao pudor. Isso, eu acho assim, na época era um atentado violento ao pudor. Ela tinha 15 anos, já não havia presunção de violência. E, de certa maneira, pelo que ela falou, houve uma violência real, né? Ela diz que ele forçou ela a fazer o sexo oral. Então, assim, aí a gente pode entender que houve o emprego de violência, né? Então, é um estupro. Um estupro que, perdão, seria um atentado violento ao pudor, regido lá, né, pelo Código de 1940. Hoje, qual que seria a capitulação jurídica? Se essa situação tivesse acontecido hoje. Estupro hoje. Um estupro simples. Seria o estupro qualificado lá pelo parágrafo 1º, quando a vítima tem entre 18 e 14 anos? É isso? Vamos lá olhar. Não é estupro de vulnerável. Aliás, depois, no final, a gente vai discutir essa questão se é ou não, se poderia ou não ser um estupro de vulnerável, né? Acaba que, no estupro, o parágrafo 1º fala se resulta lesão corporal de natureza grave, né? Ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. A pena já aumenta para 8 a 12 anos. Né? O parágrafo 2º fala no caso de resultar morte, a pena de 12 a 30 anos. Então, talvez, acho que o melhor enquadramento seria esse. Hoje é um estupro. Por quê? Porque foi prática de atos libidinosos, que hoje são reconhecidos como estupro, mas tem esse qualificador aqui da vítima ser menor de 18 e maior de 14. Ou seja, a lei presume uma maior fragilidade da vítima. E, nesse caso, então, a pena seria de 8 a 12 anos. Um detalhe nessa situação. Vocês se lembram da decadência, pessoal? O que é decadência? A decadência é quando você, tipo assim, você tem que tomar uma providência, você não toma essa providência, e aí o seu direito perece, né? Você demorou. O direito não socorre aos que dormem, né? E a decadência em direito penal, processo penal, diz muito respeito à ação penal de iniciativa privada e à ação pública condicionada à representação. Sempre que a gente vê lá no tipo penal, somente se procede mediante queixa,
somente se procede mediante representação. Nós estamos falando disso aqui, ó, a oportunidade para a consumação da decadência. Em regra, em crimes que se exigem a representação, o prazo decadencial são de 6 meses, né? Contando do dia em que a pessoa soube quem é o autor do crime. Então, por exemplo, nesse caso especificamente, que estava regido aí pelo Código de 1940, a ação penal era de iniciativa privada, mas ela poderia ser condicionada à representação se a pessoa não tivesse dinheiro para contratar um advogado, ou então seria pública e incondicionada se o crime fosse praticado pelos pais, né, em decorrência com abuso do pátrio poder. Não é o caso. Então, nessa situação, o que acontece com essa moça de 15 anos? Ela deveria ter tomado uma providência em 6 meses a contar do fato para poder processar o João de Deus. Uma vez que ela não tomou a iniciativa, o que acontece? Ela decaiu do direito ou de queixa ou de representação. Ah, mas ela era menor de 15 anos, como é que funciona isso? É verdade. Aí nós temos essa súmula 594 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula antiga. Se ela é menor de 18 anos, são os pais dela, os representantes legais, que têm que fazer a representação. Se eles não fazem nada, permite-se que, aos 18 anos de idade, né, quando ela atingir a maioridade, inicie-se esse prazo de 6 meses. Aí a pessoa, a vítima, por si só, pode fazer a representação. Passado esse período, já não pode fazer mais nada. Então, o que acontece, pessoal? Muitos casos envolvendo as vítimas do João de Deus foram atingidos pela decadência. As vítimas, por exemplo, assim, não eram pobres, então elas não era caso de se fazer representação, né? Elas deveriam, na realidade, ter contratado um advogado para oferecer a queixa, né? Que a petição é acusação na ação privada. Mas ainda que elas fossem pobres, elas também teriam o prazo de 6 meses para fazer a representação. O prazo é idêntico, seja para a queixa, seja para a representação. Como não fez nada disso, nada mais pode ser feito. E aí que eu digo, em 2018, houve a modificação do Código Penal para poder tornar esses crimes como de ação pública incondicionada. Eu acho que quem influenciou isso foi o João de Deus. Sabe, a situação dele, o Congresso viu aquilo e falou, não, gente, vamos fazer uma coisa, ó, esses crimes agora não dependem mais de representação nem de queixa. É ação pública incondicionada. O que vai acontecer numa situação como essa? Em se tratando de ação pública incondicionada, o que vai ocorrer é a prescrição. Demorou, tipo assim, 20 anos, não fez nada e prescreveu o delito. Prescrição em abstrato. Mas essa decadência de 6 meses não tem espaço na ação pública incondicionada. Ok? Ô, professor, qual que é a diferença entre queixa e representação? A queixa, você tem que você vai contratar um advogado criminalista, vai contar o caso para ele, vai dar uma procuração para ele, ele vai elaborar a acusação. Vai chegar, ó, fulano de tal, no dia tal, cometeu o crime contra o meu cliente aqui, a vítima, não sei o quê, agindo assim, ele praticou um crime de estupro, tal, em continuidade delitiva, requeiro que ele seja processado e condenado. E aí dá início a um processo criminal. A representação é quando a vítima vai na polícia, vai no Ministério Público e manifesta interesse de processar o agente. Ela fala que, ó, acabei de ser vítima de um estupro, eu quero que processe o fulano, eu sei quem é o autor, tal, e faz a representação. A partir daí, a polícia pode agir, o Ministério Público pode agir. Então, essa que é a diferença básica. Então, na queixa, outra pessoa faz o negócio, né? Na representação, a própria vítima vai lá e oferece o negócio. Porque a queixa, gente, vamos imaginar, tipo assim, um processo civil, está ajuizando uma ação, um carro trombou no outro, gerou prejuízos para mim. Eu vou contratar um advogado, ele vai ajuizar uma ação contra o dono do carro que bateu em mim. Então, assim, a queixa é isso. Eu contrato um advogado, ele vai ajuizar uma ação, só que é uma ação penal. É uma ação penal de iniciativa privada. Ele vai descrever tudo, vai fazer os pedidos e vai atuar no processo. Já a representação, ela tem um caráter assim mais administrativo. Antes do processo iniciar, né, fora do processo, extrajudicialmente, foi lá na polícia, foi no Ministério Público para demonstrar seu interesse em processar determinada pessoa, né? Mas, assim, são eles que dão início, né, que permitem o processamento do acusado.
né? Precisa dessa manifestação, né? Ou pela representação ou pela queixa, a depender do caso. Vamos avançar. Uma dúvida. Pois não. Pode falar aí. Obrigada, Bruno. Os crimes, então, que não precisam de representação e que não têm ação pública condicionada, eles não têm a decadência, né? Não tem decadência, A gente não... O da prescrição, o prazo da prescrição. Isso. Então vamos pensar isso. Vamos estabelecer umas regrinhas, talvez facilite. Pessoal, são poucos os crimes que têm decadência. A gente tem que ver lá no código. Se fala lá depende de representação, bom, vai ter espaço para decadência. Mas a maioria dos crimes não. Então, homicídio não tem representação, roubo, né, estupro atualmente, tal, são ações públicas incondicionadas. Mas todos os crimes, à exceção do racismo e da ação de grupos paramilitares, têm prescrição. Então, assim, aí vai prescrever, né? Você, por exemplo, houve um homicídio. A família da vítima não precisa chegar e falar assim, eu quero processar fulano de tal. A polícia descobrindo lá um cadáver, começa a investigar, sabe quem é o autor, eles já vão agindo de ofício. Ainda que a família chegue e fale assim, não, mas ele era amigo nosso, nós não queremos processá-lo, não, pouco importa. Isso aqui é uma ação de ofício, é pública e incondicionada. Mas esse crime de homicídio pode prescrever. Então, assim, todos os crimes podem prescrever, mas são pouquíssimos aqueles que podem decair do direito de queixa ou de representação. É uma minoria. Ok? Entendi, obrigado, professor. Nada. O Bruno ia falar... Era mais uma dúvida sobre a tipificação desse caso. Porque ela fala... Do caso segundo. Porque ela fala que primeiro ele forçou ela a masturbar ele, né? Isso. E depois ela fala que forçou ela a fazer sexo oral com ele. Isso. Aí seria um concurso material ou é tudo um crime só? Aí, Bruno, entra naquela história da conduta, sabe? Foi tudo assim no mesmo contexto. Então vai ser um crime só, sabe? O que pode acontecer é o seguinte, é um crime só, mas a pena aí é de 6 a 10 anos. Eu não vou colocar 6 anos, não. Você não simplesmente manipulou o pênis. Houve também forçar o sexo oral. Então, eu vou aumentar a pena para 8 anos, para 7 anos, 9 anos, entendeu? Mas o contexto é de uma conduta única, de um crime só. Beleza, entendi. Ok? Então, vamos lá. O terceiro caso, pessoal, qual que é a situação? Nesse terceiro caso, esse que foi da estrangeira, né, holandesa. Não se mencionou a data, mas parece que foi uma coisa assim, relativamente recente. Ela falou que ela ficou assim, chocada, né, com a situação, que ela estava lá procurando um tratamento, aí o João de Deus falou para ela começar a manipular o pênis dele, masturbá-lo, ela começou a fazer, depois ele virou ela de costas, introduziu o pênis dela, nela, né, por trás. Mas não foi sexo anal, foi conjunção carnal, sexo vaginal. E ela falou que ficou assim, sem reação. Que tipo de crime que foi praticado? Estupro, não? É o estupro, né? Teve a masturbação, teve a conjunção carnal, mas tudo no mesmo contexto. Então, é um crime só, o crime de estupro. Parece que foi em data mais recente, né? E essa holandesa, foi ela e teve um outro rapaz, né, cuja mãe foi vítima também desses crimes, que começaram a trazer à tona esses problemas todos. As demais vítimas, elas não falavam nada. Mas depois que aconteceu isso com ela, ela foi lá, procurou a polícia, relatou o fato, e começaram a surgir, né, as novas situações que foram aparecendo. Então, assim, esse aí eu justifico sua resposta, eu acho que é mais no sentido, não tem nenhuma característica específica, né? Mas a questão isso é um estupro simples ou um estupro de vulnerável? O que vocês me dizem? E eu pergunto isso por quê? Porque ela chegou e falou assim, nossa, eu estava lá procurando tratamento, ele começou a fazer isso, eu assustei, aí depois ele me pegou, eu fiquei sem reação, eu não consegui resistir assim, eu não estava nem acreditando que isso estava acontecendo, e ele teve a conjunção carnal. Eu posso falar que ela estava com dificuldade, impossibilitada de oferecer resistência ao ato?
né? O estupro de vulnerável, uma das características dele é justamente isso, né? Quando a pessoa é menor de 14, tem deficiência mental ou enfermidade, né? Ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Daria para tipificar como um estupro de vulnerável ou não? Eu não colocaria como de vulnerável. Alguém acha que pode pôr? Ou não teremos? Eu fico na dúvida, porque a situação de uma pessoa que vai procurar tratamento, assim, né, com ele, é uma situação, tipo assim, de fragilidade, né? Você tá lá e tal, aí tá só vocês dois numa sala escura, ele te imobiliza e faz o que ele quiser. Eu acho que... Eu fico na dúvida, assim, se caberia, sabe? É. Aqui, pessoal, sabe qual que é o problema dessa situação? Não é problema, não, né? O problema é para o professor dar aula. Mas aqui, os crimes sexuais, eles correm em segredo de justiça. Então, assim, a gente não consegue ter acesso à denúncia, às sentenças, entendeu? É muito difícil. Às vezes vaza, né? Mas, em tese, são crimes, a lei estabelece, que tramitam em segredo de justiça. Então, a gente não sabe exatamente qual a acusação que foi feita contra o João de Deus. Mas eu já vi, parece que ele já foi condenado por estupro de vulnerável, por violação sexual mediante fraude. Será que isso aí pode ser considerado violação sexual mediante fraude? Ter conjunção carnal mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena 2 a 6 anos. E eu falo, ó, tem um estupro, tem violação sexual mediante fraude, tem estupro de vulnerável. É o estupro mesmo simples? Poderia, por exemplo, estupro em concurso formal com violação sexual mediante fraude? Ou seria bis in idem? Eu acho que seria um bis in idem, sabe? Porque, tipo assim, em todos os delitos que eu mencionei, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, tem o elemento manter conjunção carnal. O que vai variar são algumas características. Com estupro é mediante violência, grave ameaça. Na violação sexual mediante fraude, é utilizando fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. E no estupro de vulnerável é valendo-se, né, da impossibilidade da pessoa oferecer resistência. Então, eu acho assim, tem que escolher um. Verdade. Ô, pessoal, tem, lá no Moodle tem um texto do Guilherme Nucci que ele analisa esse caso do João de Deus. Eu não sei se vocês leram, mas depois deem uma olhadinha. Ele afirma que esses casos praticados por ele, todos, assim, a princípio, são estupros de vulnerável. Ele chega e fala assim, aqui, ó, não é uma violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude pode acontecer, por exemplo, uma mulher vai num consultório ginecológico, eu nem sei se ele também está muito certo, não. Vai no consultório, aí depois, durante o exame, o médico, para satisfazer seu prazer sexual, ele pratica atos lá, assim, né, que vão atentar atos libidinosos. Aí ele falou, houve uma certa fraude, porque ela estava lá num contexto de um exame ginecológico, tudo, mas ele, né, aproveitou-se dessa situação para praticar ato libidinoso. No caso do João de Deus, não. Ninguém foi lá para um exame ginecológico, não tinha nenhuma conotação sexual os atendimentos que ele prestava. E, pelo contrário, o que ele prestava lá envolvia pessoas muito fragilizadas, vulneráveis, pessoas assim, né, emocionalmente talvez já bastante desgastadas, esperavam nele uma pessoa que pudesse trazer cura e ele se aproveitava da situação, dessa vulnerabilidade que a pessoa tinha. Né? E se a gente for pensar bem, pessoal, o João de Deus, meio assim, milagreiro, né? Às vezes ele não é a primeira opção das pessoas. Talvez ele seja a última. As pessoas vão lá para um tratamento médico convencional, né? Tudo, tal, não está dando muito certo, tal. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Ó, procura lá o curandeiro, quem sabe ele faz um milagre. E realmente atribuía-se a ele a prática de milagres. Ele era um médium. E aí a pessoa vai lá assim já. Então, assim, não acho também que o Guilherme Nucci está totalmente errado nesse caso, não. Porque, assim, ele está numa posição que deixa, assim, pessoas muito fragilizadas. É impressionante para você ver essa coreógrafa holandesa, né, né, ela tomou a iniciativa depois de, né, parece que é uma pessoa muito, assim, decidida, mas ela falou que ela ficou sem reação.
Ela falou assim, eu não conseguia, tipo assim, me imaginar naquela situação. Tudo foi acontecendo assim, eu não sabia o que fazer. Mas por quê? Porque eu acho que ela estava lá assim, numa posição tão frágil, tão assim, né, esperando uma coisa boa, um tratamento, e vindo esse ataque contra a dignidade sexual, que aí o Guilherme Nutt fala assim, ó, isso é um estupro de vulnerável. Mas realmente, pessoal, não é uma matéria pacífica, tranquila, né? Há controvérsias. No quarto caso, pessoal, né, esse quarto caso, deixa eu me recordar aqui, isso. Era uma menina também, uma moça adolescente. Ela sofreu abusos durante 5 dias. Ela fala em abusos, né? Deve ter condição carnal, sexual, tudo. Ela falou que ele mandava apertar o pênis, né, dela. O fato ocorreu em 1992. Ela compareceu lá em Abadiânia, né, lá na casa do João de Deus, com os avós, e ela foi ameaçada. Ela falou assim, né, o João de Deus chegou e falou para ela, se você contar isso para alguém, não sei o quê, eu vou te matar, vai acontecer alguma coisa. E ela ficou calada. Né? Aí a questão que eu falo é o seguinte, né, isso aí na época, né, em 92, nós tínhamos ou estupro ou atentado violento ao pudor. Se foi simplesmente apertar o pênis dele e tal, é atentado violento ao pudor, é ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Se por acaso, quando ela fala em abusos sexuais, houve conjunção carnal, é estupro. E aí o que vai acontecer? Se houve os dois durante 5 dias, né, num dia tinha uma coisa, no dia tinha outro, ela vai responder em concurso material. Estupro mais atentado violento ao pudor. Né? Se for bem clara essa separação, né? Num dia teve estupro, no outro dia teve isso, então, numa hora teve estupro, logo depois, assim, uma meia hora depois, teve um atentado violento ao pudor. Então, assim, na época, né, pessoal, se somavam as penas do atentado violento ao pudor e do estupro. E aí a questão é o seguinte, em 1992 houve esses crimes, a pena já era de 6 a 10 anos. Esse crime já prescreveu? E se prescreveu, quando que isso teria acontecido? Prescreveu, eu acho. Prescreveu. Nós temos que olhar o artigo... nós temos que olhar o artigo 109 do Código Penal, né, que fala lá da tabelinha. Então, por exemplo, o estupro tem uma pena de 10 anos, né, na época, em 1992. A lei dos crimes hediondos já tinha elevado essa pena. Então, 10 anos, de 8 a 12, prescreve em 16. Então, de 1992, contam-se 16 anos, não teve início nenhuma ação, não foi recebida a denúncia para interromper a prescrição, está prescrito. Então, em 2008, né, pessoal? Em 2008, esse crime prescreveu. E aí, se a gente for ver, pessoal, como é que as penas, né, variam muito ao longo do tempo e como é que isso influencia na prescrição. Vejam vocês, em 1980, estupro praticado contra um menor de 12 anos. A pena do estupro nessa época era de 3 a 8 anos. O fato de ser menor de 12 anos, né, presunção de violência, não aumentava em nada. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar a pena máxima, 8 anos, prescreve aí 8 anos, prescreve em 12, vai prescrever, então, em 12 anos esse crime maior, esse primeiro delito. Aí mudou um pouco. Na realidade, a pena em 95 já tinha sido aumentada, de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, né, pega a pena máxima 10 anos, crime em abstrato. O prazo lá de 8 a 12 prescreve em 16, é um prazo prescricional um pouco maior. Agora vamos ver em 2015. Em 2015, nós já temos o estupro de vulnerável. Qual que é a pena do estupro de vulnerável? Vai ser aquela pena que varia de 8 a 15 anos. Uma pena de 8 a 15 anos, né, ela vai prescrever em 20 anos. Né? Acima de 12 anos, prescreve em 20. Então, você vê que, com o tempo, tendo sido aumentada a pena, né, um pouquinho que seja, aumenta-se proporcionalmente o prazo prescricional. O atentado violento ao pudor, na época, qual que era a pena? A pena era de 2 a 7 anos, em 1980. 7 anos, a gente pega lá a tabelinha, entre 4 e 8 anos, prescreve em 12. Era a mesma pena, o mesmo prazo prescricional do estupro aqui, do primeiro exemplo. E uma tentativa de estupro em 2020? Quem consegue responder essa? Quem se lembra como calcula prescrição em abstrato de um crime tentado?
Não estou lembrando. Como é que a gente faz para fazer esse cálculo, né? Qual que é a pena máxima do estupro atualmente? De 6 a 10 anos, então é 10. E aí 10 anos, na tabelinha, 8 a 12 anos prescreve em 16. Então o estupro hoje prescreve em 16 anos. Só que é um crime tentado, a pena é mais branda, né? Mas para saber qual que é a pena máxima do estupro tentado, eu tenho que reduzir em 1/3. Né? A tentativa de crime a gente reduz de 1/3 a 2/3. Né? Mas, assim, se eu quero a pena mais elevada, eu tenho que aplicar o menor redutor, que é 1/3. Então, eu vou pegar aí esses 12 anos, reduzo 1/3, vai para 8 anos. Então, a tentativa de estupro ocorrida hoje, ela vai prescrever em 8 anos. Se em 2028 não tiver sido iniciada a ação penal, não foi recebida a denúncia, nada feito, o crime está prescrito. Vamos avançar. E tem esse detalhe, viu, pessoal? É uma regra nova sim, né? Tem 10 anos, mas não havia em 1940. Né? É que a prescrição nesses crimes contra a dignidade sexual que envolvem, né, crianças e adolescentes, ela só começa a contar quando se completam 18 anos. Então, a gente vai ter que saber, assim, qual que era desses exemplos aí que eu dei, né? A menor de... Mas o problema é a época. Mas aqui, agora 2015, contra o menor de 12 anos. Eu falei, o prazo prescricional é 20. Mas vai ser 20 anos contado a partir do momento que ele completa 18 anos. Salvo se, por acaso, o processo já teve início, né? Aí já não se fala mais em prescrição. Mas, diga... Alguém acha que quer fazer uma pergunta ou não? Eu queria fazer. Sim. Naquele caso do João de Deus, que ele estuprou e ameaçou matar todo mundo, isso é um concurso material, né? De estupro com crime de ameaça. Até que não, sabe? Porque, assim, o estupro é aquele crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, assim, se naquele mesmo contexto ele usou violência e ameaçou, é a característica do estupro. Mas você não concorda que essa grave ameaça que ele fez de matar a família dele não foi necessário para que ele estuprasse? É uma outra coisa? Tá, Podemos até pensar nesse aspecto. Falar assim, após o cometimento do estupro, ele foi e ameaçou a vítima. Aí sim, eu acho que talvez o... Mas, assim, vai depender, tem que ser uma coisa muito destacada, sabe? De falar assim, e 2 dias depois, uma coisa... Acho que naquele mesmo contexto, a chance de falar que a ameaça proferida estava no contexto do estupro, eu acho que é grande. Né? Eu acho que precisa, talvez, demonstrar isso de maneira bem clara, falar que não, o estupro se consumou, acabou, tal, e depois, para assegurar a impunidade do delito, da infração, tal, ele foi e ameaçou a vítima. Talvez sim. Aí a gente pode realmente reconhecer um concurso de crimes. Tá bom. Vamos lá, está acabando, pessoal. Esse 5º caso, qual que é a situação? Isso. Foi essa pessoa que acho que começou a dar início à ação, aos processos também contra o João de Deus. Não foi esse, não. Foi o 6º caso. Esse aqui foi uma moça que ela foi pedir ajuda para a mãe que estava com câncer. Né? Aí chegou lá, procurou o João de Deus, tudo, ele tentou enfiar a mão nas calças dela. E ela falou, não, que isso, tá louco, tal, e aí ele parou. O fato ocorreu em 2006, e a mãe morreu 2 meses depois do ocorrido. E aí eu pergunto, essa tentativa de enfiar a mão nas calças da vítima, tal, que foi recusado por ela, isso caracteriza algum crime contra a dignidade sexual? Eu não sei se existe tentativa de atentado violento ao pudor, ou se nesse caso seria mesmo um atentado. Não, a princípio tem, a gente pode admitir uma tentativa de... Aqueles crimes, pessoal, que podem se desdobrar em várias ações, por isso que eu também gosto de separar o que é conduta e o que é ação. Então, tipo assim, no estupro, você tem que talvez chegar lá, segurar a vítima, ameaçar, empregar violência, tirar a roupa dela, tirar a sua roupa, são várias ações que você está praticando. Então, assim, um crime que se desdobra em várias ações, ele normalmente pode ser tentado, porque se interrompeu lá no meio dessa execução das ações, né, por circunstâncias alheias à vontade, eu acho que cabe.
Então, assim, em tese, isso aí pode ser uma tentativa. Mas aí o fato ocorreu, quando que eu falei que tinha ocorrido? Em 2006, né? Em 2006, nós tínhamos a figura do estupro e do atentado violento ao pudor. Então, poderia ser uma tentativa de atentado violento ao pudor. E aí, lembrem-se disso, né? Nós temos aqui o crime consumado e o crime tentado, né? As definições legais do Código Penal não são tão assim, né? Tem que entender, mas a tentativa é isso, gente. Começamos a execução, saímos de atos preparatórios, começamos a executar o crime, ele foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Causas externas. E aí foi mais ou menos isso, assim, né? A reação da vítima impediu que ele consumasse o delito. Eu acho que, nesse caso, poderíamos reconhecer. E houve um segundo aspecto nesse caso 5. A vítima disse que pretendia ir a Abadiânia prestar queixa contra João de Deus. O que ela falou está correto? No caso, seria representar contra ele, né? Exatamente. Ela teria que ir lá fazer uma notícia-crime, fazer uma representação contra o João de Deus. O prestar queixa, né, pessoal, é a linguagem, eu vou prestar queixa contra meu vizinho. A queixa, não se esqueçam, é o advogado que elabora uma petição inicial, que é a acusação criminal na ação privada, né? Então, assim, uma pessoa nunca presta queixa em termos jurídicos, né? É o advogado que oferece a queixa para o juiz, para ele dar início à ação penal, né? Então, lembre-se disso. Quando vai lá, você pode falar assim, ó, vai fazer um boletim de ocorrência, mas não é bem um boletim. O mais correto é chegar e fazer uma notícia-crime, né? Noticiar que um crime aconteceu, ou fazer uma representação criminal, né? Que, em caso de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, né, também é o elemento indispensável. Eu não consegui entender ainda a diferença. A queixa é só no privado. A queixa é só para ação privada. O que acontece, pessoal? Deixa eu acho bom vocês falarem isso para tentar frisar isso. Não pode sair daqui da sala com dúvida, não, gente. O processo criminal, ele tem 2 tipos de atuação. Ele pode ser iniciado pelo Ministério Público, e é o que normalmente acontece. O Ministério Público vai, né, teve a investigação, tudo, ele oferece a denúncia, a acusação contra o réu. E aí o réu vai se defender. Mas em casos excepcionais, porque é uma minoria, esse processo penal pode ser iniciado por um advogado contratado pela vítima. O advogado vai fazer a mesma coisa que o Ministério Público fez. Às vezes vai ter uma investigação da polícia, ele vai pegar lá um inquérito, só que em vez do Ministério Público elaborar a denúncia, vai ser o advogado que vai elaborar a queixa. A queixa tem os mesmos elementos da denúncia, é uma acusação criminal. Eu já vi muitas queixas, pessoal, em ações penais de crimes contra a honra. Calúnia, não sei o quê, então tá lá, fulano, ele me acusou de eu ter roubado, não sei o quê, ele me xingou disso, me xingou daquilo, tal. E aí o advogado que está relatando essas coisas, entendeu? Então, assim, isso é queixa, isso é denúncia, ou seja, são as petições que vão dar início ao processo criminal. O que é a representação? A representação vem antes. Em alguns crimes, precisa da manifestação de vontade da vítima para a polícia começar a investigar, para o Ministério Público poder agir. Então, a vítima, antes de mais nada, tem que chegar e falar assim, ó, houve uma situação tal, eu quero fazer a representação, quero que processe fulano. Feito isso, a polícia começa a investigar, feita a investigação concluída, manda para o Ministério Público oferecer a denúncia. Deu para entender ou continua ainda? Deu para entender. Então, no caso da ação ser pública e ela contratar um advogado, é como se ela fizesse a representação para o advogado. Aí o advogado faz a queixa. Não, eu sei que, entre aspas, né? Isso. Em sendo uma ação privada, é isso que vai acontecer, né? Ela vai chegar para o advogado, vai fazer a representação, né? Vai contar para ele o que aconteceu. E o advogado que vai elaborar lá a petição, a acusação contra o acusado. Gente, esse último caso, né? Esse que foi o filho dela que tomou a iniciativa contra o João de Deus, né? Ocorreu em outubro de 2017. A família só soube desse episódio 4 dias antes da mãe morrer.
A mãe falou que foi lá procurar ajuda para o João de Deus, tratamento, ele tocou ela assim, né, de uma maneira libidinosa, ela se alterou completamente, parece que ela teve uma reação muito violenta. Aí ele parou, ficou assustado. E aí a situação é essa, né? Ela não fez nada. É possível ainda processar o João de Deus? Ela faleceu. Como é que a gente atua numa situação como essa? Vamos supor, houve um crime contra a dignidade sexual. A vítima contou o caso para os familiares, mas na época precisava da representação. Ela tinha que ir lá no Ministério Público ou na polícia falar o que aconteceu. Só que ela não falou. E ela veio a falecer. João de Deus está impune? Como é que funciona? Nessa época, é 2018 que mudou a regra, né? Foi em 2018 que mudou. Então eu acho que não tem mais jeito não, né? Em tese, não, né? Porque assim, ela não exerceu isso, mas o que acontece? Existe uma previsão no Código de Processo Penal que transmite esse direito de representação. Então, assim, se a vítima faleceu, o CAD, né, eu chamo de CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eles podem fazer a representação no lugar da pessoa falecida. Mas aí é o tal negócio, gente, o prazo é de 6 meses, né? Então, por exemplo, ela contou, aconteceu o fato, 1 mês depois ela contou para a família, 4 dias depois veio a óbito. O prazo de representação está correndo. A família vai ter aí 4 meses e pouquinho, 5 meses para poder fazer a representação. Se não fizer isso nos 6 meses, a contar da ocorrência do crime, aí sim vai decair o direito de representação também. Mas então vejam, né, existe essa previsão legal. O direito de representação se transmite aos parentes daquela pessoa da vítima que faleceu. E o direito de queixa também, né, a mesma coisa. O direito de queixa, se por acaso não foi feito, não foi feita, né, não procurou advogado, não fez a petição inicial nem nada, se ainda não se passaram os 6 meses, a família pode fazer para poder requerer isso. Ok? Mas esses 6 meses é depois que a família sabe o que aconteceu? Não. Aí os 6 meses conta-se da data em que a vítima sabia. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de, né, já ter passado os 6 meses, quando a família soube, né? Imagine, a pessoa, o fato ocorreu há 3 anos. Aí a pessoa está lá, prestes a morrer, ela fala, há 3 anos eu fui vítima do João de Deus. Já decaiu do direito. Não vai reiniciar o prazo de 6 meses para a família. A única forma de reinício que tem é para o menor de 18 anos. Né? Eles têm um direito de representação concorrente com os pais, o representante legal. Os pais não fizeram nada, o menor de 18 anos pode tomar uma providência quando ele completar 18 anos, a partir de então. E aí começa a contar os 6 meses. Uma vez ultrapassado o prazo, perdeu também o direito de representação. Mas é só com relação ao menor que, né, reinicia-se o prazo. Tá bom? E o João de Deus, pessoal? Onde é que ele se encontra hoje? Vocês sabem? Tem notícia? Haddad. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Aqueles casos que não precisam de representação, o familiar, mesmo depois da morte, não tem tempo para... Não. Aí qualquer pessoa pode chegar e falar, você, Larissa, você soube de um caso, seu vizinho, tal. Você vai lá na delegacia e fala que, houve isso, tal. Eles começam a investigar. Sim, obrigado. Tá? Professor, Oi. naquele caso da moça que falou que ia lá em Abadiana para fazer ela disse fazer a queixa, né? Isso. E ela precisaria ir a Abadiana? Eu creio que não, né? Eu acho que essa denúncia pode ser feita até pelo telefone, não pode? Aí a princípio, sim, pode. Eu confesso que eu não sei como é que as polícias estão funcionando nesse aspecto, né? Mas eu acho que poderia, sim. Hoje em dia, né, tá usando toda a tecnologia à distância, uma videoconferência, um telefone, desde que ela se identificasse exatamente, né? A questão é mais a identificação. Você realmente é essa pessoa? Quem que é? Então, assim, talvez por uma questão de cautela, a polícia e o Ministério Público poderiam exigir a presença da pessoa. Mas, sinceramente, hoje em dia,
em que você consegue ter uma videoconferência, né? Eu acho que seria possível, seria válido, né? Ela passando as informações necessárias. Ou, alternativamente, ela poderia ir na delegacia da cidade dela, não? Eu acho o seguinte, também sim, aí o que aconteceria? O problema é esse, eu não sei se o delegado lá da cidade dela, tipo assim, vou remeter a investigação para... Na verdade, a investigação ela vai ocorrer onde o delito aconteceu, né? Mas eu acho, o orçamento, assim, não tem uma regra específica para isso, sabe? Eu acho que, assim, com um pouco de boa vontade, essas coisas se resolvem, né? Mas a regra é a apuração do crime ocorre no local onde ele foi praticado. Então, em tese, a situação ideal era ela comparecer lá em Abadiânia, apresentar tudo, porque a autoridade policial competente seria aquela, lá de Abadiânia, entendeu? Mas se fizer aqui, encaminha para lá, eu acho que tem essa possibilidade, entendeu? Eu confesso para vocês, isso acho que é uma questão mais administrativa da polícia, que eu não vou saber informar. Entendi. Eu procurei no Google saber onde é que está o João de Deus. Eu achei que há 2 meses atrás ele foi, mais ou menos 2 meses, ele voltou para a prisão. Mas eu não sei se ele está em prisão domiciliar, não. Depois eu não achei mais nada. Eu coloquei essa figura aqui, diversionista, né, gente, lá nas Maldivas, só para enganar mesmo, mas aqui, ele não está em Maldivas, mas ele está em casa, né, em prisão domiciliar. E aí é o tal negócio, né, pessoal? Ano passado, todo mundo estava em prisão domiciliar, não estava? Por causa da Covid. Então, assim, ele cometeu atos, eu acho, assim, gravíssimos contra dezenas de pessoas, e o que a gente vê mas é o tal negócio, está doente, né, questões humanitárias, vai ficar em casa, né? Ele ficou preso um tempo, mas a maior parte ele realmente permaneceu em casa, em prisão domiciliar. Ok? Pessoal, rapidamente aqui, né, para não estender muito, o caso da Mariana Ferrer. Conseguiram assistir aos vídeos? O que vocês acharam da situação? Já conheciam o caso? Nossa, eu acho lamentável aqueles vídeos, a forma como o advogado do acusado Conduz, né? Eu acho assim, mesmo que ele estivesse defendendo o acusado, ele não precisava tratar a vítima daquela maneira, tipo assim. Acho que não tem justificativa, assim. Ô, Bruno, mas isso por isso que eu falo, o ambiente criminal não é dos melhores, né? Estudar direito penal pode ser muito divertido, mas você viver o direito penal, você vai encontrar coisas assim que embrulham o estômago. Mas, assim, é muito comum os advogados em crimes sexuais quererem, como é que fala, desacreditar e desprezar a vítima, né? Era muito comum no passado, eu não sei atualmente como é que está, né? Ainda mais que eu não estou mais mexendo com esse tipo de infração, os advogados chegaram e falaram assim, não, ela era uma mulher muito frequentada, no sentido de ser, né, de ter vários parceiros sexuais, não sei o quê, para mostrar o quê? Não, a conjunção carnal foi consentida, né? Então, realmente, assim, a situação foi... Mas aí tem essas perguntas que eu coloquei. Foi apresentar as fotos da vítima, né, durante o processo. Qual que é a relevância disso? Eu acho que já me antecipei a resposta. Acho que é para isso, para tentar mostrar que ela era uma mulher sensual. Ela, então, sendo sensual, está transmitida a ideia de que ela tem, né, está muito propensa a práticas sexuais, assim, é coisa do arco da velha, né? Mas é uma coisa que ainda acontece hoje. Querer desacreditar a vítima para poder tentar demonstrar que a relação sexual foi consentida, né? O estupro é muito disso, né, pessoal? Eu já vi um estudo que foi feito em Curitiba. Eles falaram que acho que em 90% dos casos em que foi feita assim, perícia, né, em vítimas de estupro, não se detectou vestígios da prática sexual, né? A não ser naqueles casos, por exemplo, em que a vítima era virgem, né? E aí, tipo assim, teve um rompimento do ímen recentemente, né? Fora isso, não se detecta, né? Então, assim, a gente fica achando que né, muito fácil. Tal. É lógico, se por acaso, talvez, o agente, né,
ejacular na mulher, se ela fizer um exame recente, talvez encontre, né, o sêmen e tal, mas às vezes o exame que se faz pode ser dias depois, sabe? Pode desaparecer todos os vestígios. Então a gente vê essas coisas de filme que detecta a prova técnica vai revelar tudo. Não é bem assim, né? E aí o que acontece? Não tem a prova de que houve, às vezes, a conjunção carnal. Já é uma negativa de autoria, fala, não houve estupro nenhum. Alternativamente, se por acaso houver prova da conjunção carnal, o que se fala como tese de defesa, em regra, foi consentido. Não houve violência ou grave ameaça. Pessoal, a vítima dopada, que crime que se caracteriza? Violação sexual mediante fraude? Acho que é estupro de vulnerável, não? Porque acaba que você dopar a vítima, foi o caso dela, né? Ela fala que foi dopada, e eu acho que é verdade mesmo. Ela foi realmente dopada. Não é um emprego de uma fraude, né? É um emprego de um meio que vai impossibilitar a resistência da vítima. O STJ tem jurisprudência que fala assim, uma vítima adormecida. Vítima adormecida é estupro de vulnerável, né? Se você dá bebida alcoólica para a pessoa, que ela chega num estado que não consegue oferecer resistência, estupro de vulnerável, né? O crime contra uma mulher virgem deve ser mais severamente apenado, porque foi o caso dela, né? Ela falou que nunca tinha tido relações sexuais, era virgem e tal. Ou não, a pena tem que ser a mesma. O que vocês acham? Acho que tem que ser a mesma, né? Não é um traço assim distintivo que mereça maior reprovação. Acaba que o valor virgindade, pessoal, ele desapareceu do Código Penal. Nós ainda tínhamos crimes que era a sedução, seduzir mulher virgem, não sei o que e tal. Hoje em dia, nós não encontramos uma palavra virgem no nosso código. Então, realmente, acho que é um elemento aí que deixou de ter importância na nossa legislação. E de 0 a 10, gente, qual que é a nota dada ao advogado? Eu deixei um 6. 6? Não é 10, não? Conseguiu a absolvição do cliente? Mas é porque não achei legal o que ele fez não achei nem lógico ele tentar fazer uma imagem de puta para simular um consentimento que, às vezes, que uma coisa não tem nada a ver com a outra também. Não sei como que ele conseguiu essa solução, sinceramente. O pessoal aqui, eu assisti, eu lembro na época, né, eles falaram aí do estupro culposo. Vocês lembram disso? Saiu na imprensa, um estupro culposo, não sei o quê. Eu achei ótimo, porque assim, era mais ou menos o que aconteceu, né? Um estupro culposo. E aí acabou que eu assisti às 3 horas de audiência, foram 3 horas de audiência, sabe? Do início ao fim. Esse aí é só um trechinho de 10 minutos, né, que eu passei para vocês. E realmente, assim, foi um processo foi um pouco difícil de se julgar mesmo. Eu esqueci de, só para terminar de compartilhar aqui, pessoal, para voltar a falar disso, só um instante. E por que foi? Aqui, essa é a sentença. Aqui, interessante, né? Como é que estava disponível na internet essa sentença? Alguém sabe me dizer? Já que nos crimes contra a dignidade sexual tramitam em segredo de justiça? É porque aí, talvez porque não foi crime contra a dignidade sexual, porque o estupro culposo não existe. Deve ter vazado, não? Isso, quem que vazou? Eu lembro que o Intercept postou. Mas eu não sei quem vazou para eles. Como é que vocês acham que chegou nas mãos do Intercept? Foi alguém lá de dentro. Aqui, eu tenho minhas suspeitas. Eu acho que quem fez isso foi a Mariana Ferrer. Para o advogado e para o réu, acho que não teria nenhum interesse de divulgar uma sentença que ele está lá sendo acusado de estupro, né? Ainda que ele tenha sido absolvido, era melhor deixar isso aí sem que ninguém saiba, né? O juiz e o Ministério Público, pela forma que a audiência transcorreu, pela situação, também eu acho que eles não teriam muito interesse. Eu acho que quem teria interesse seria a vítima, que ela se sentiu totalmente injustiçada, ela achou que foi uma coisa horrorosa que foi feita com ela falou assim, não, vou tornar isso público. Que aí, tornando público, né, colocando holofotes nisso aí, talvez consiga mudar
né, alguma posição. E aí, assim, foi possível encontrar essa sentença, né? Raro, porque crimes contra a dignidade sexual nós não vamos encontrar. O fundamento principal da sentença foi isso, ó. Em resumo, pessoal, aqui, ó, nesse caso, né, não é o padrão, mas a prova da materialidade aí foi feita até por perícia, né, houve a ruptura imenal recente, então, assim, batia com o relato que ela estava apresentando. Também tinha prova de que ela havia ingerido álcool, e ela falou que ela foi dopada, não sabe por quem, mas foi, e parece que isso aconteceu. Só que o juiz, o que o juiz chegou e falou assim, é que não tinha prova de que ela estava tão alcoolizada assim a ponto de ser considerada vulnerável. Nessa situação, o que vai acontecer? O juiz ele não disse isso, né? Mas seria mais ou menos um estupro culposo, que não é criminalizado. Por qual razão? Vejam bem aqui o Código Penal, o erro de tipo, né? O erro de tipo é quando tem um elemento do tipo penal que a gente assim desconhece esse elemento, né? E se o erro for justificável, vai excluir o crime, salvo se tiver previsão de culpa, né? Então, assim, é quando o agente tem uma falsa percepção da realidade. Eu estou aqui, peguei um objeto aqui, saí para trabalhar, quando eu fui ver, eu falei, nossa, gente, isso aqui era do meu colega de trabalho, não... eu estou furtando um bem dele. Não, eu errei, eu me enganei. Eu achei que era o meu objeto, que era a minha maleta, né? Outro dia eu estava conversando com um colega meu, um amigo, ele falou que entrou num carro com a chave dele, abriu o carro, tal, já ia arrancar o carro, começaram a bater na janela. Aí ele falou, o que foi? Os caras lá querendo linchá-lo. Ele falou, mas o que está acontecendo? Aí ele saiu, aí que ele percebeu que ele estava num carro alheio, né? Ele falou, nossa, mas abriu a chave, que era um carro mais antigo, né? Acho que o meu carro é esse aqui do lado. Era a mesma marca, mesma cor, tudo. Então, foi uma falta de percepção da realidade. Ele se equivocou, ele não estava querendo furtar objeto nenhum. E o que aconteceu no caso da Mariana? O acusado se encontrou com ela, estava lá conversando com ela, vão ter uma coisa, foram para o banheiro, tiveram uma relação sexual. Pelo que tudo, assim, pela condução do juiz na sentença, o que ele quis dizer foi que o acusado não percebeu que ela estava num estado de vulnerabilidade que a partir do qual se pudesse falar que ela não podia oferecer resistência. Embora ele tivesse talvez percebido que ela estivesse lá embriagada, alguma coisa, achou que não. Então, o que acontece? Ele errou sobre um elemento essencial do estupro de vulnerável, que é o quê? A capacidade da pessoa, a incapacidade de oferecer resistência, né? Então, em havendo esse engano, né, é um engano justificável, ele vai ser absolvido, salvo se houvesse a previsão do tipo culposo. O erro dele foi um pouco assim, não era tão justificável, então pode punir pelo crime culposo, mas não existe estupro culposo, né? Por isso que o Intercept começou a colocar isso aí, o estupro culposo. Então, assim, ele se enganou sobre um elemento essencial do tipo, a capacidade da vítima de não oferecer resistência. Ele achou que ela estava ótima, então ele errou. E aí, no fundo, foi por isso que ele foi absolvido, né? Embora o juiz tenha utilizado uns argumentos aí, acho que na essência foi isso. Entendeu, pessoal? E aí a questão é essa, né? O erro é justificável, a conduta é atípica. O erro assim, não é tão justificável, né? Pode remanescer a modalidade culposa nos crimes em que há culpa. Num caso de homicídio, né? Ok, existe a possibilidade, afasta o dolo, mas se por acaso a gente vê que o erro cometido era evitável, ele vai ser punido por um homicídio culposo. No estupro, isso não tem essa possibilidade, né? Esse aqui é da audiência criminal, acho que não. Eu só queria falar o seguinte, pessoal. Não, isso aqui já é outra coisa. Pronto. Vendo a audiência, o que pôde perceber? O advogado, ele dominou a audiência, essas 3 horas. O desempenho da Mariana Ferrer, o problema é esse, gente, só para fechar nossa aula. Como é que a gente consegue provar um crime de estupro?
tem uma moça, está andando na rua, né? Aí chega alguém, leva para um lugar, para um carro, tal, foi estuprada. Como é que ela prova que esse crime aconteceu? Como é que se prova, gente? Como é que a polícia, como é que o Ministério Público consegue provas de que houve a prática de um estupro? Quais são essas provas? Alguém tem ideia? Não. No fundo, não tem muitas provas. Não tem testemunha, não tem, talvez, câmeras, não tem uma interceptação telefônica, não tem... Pode, talvez, igual eu falei, ter a prova pericial, mas a prova pericial muitas vezes é inconclusiva, né? E outra coisa, a prova pericial comprovou lá, houve ruptura do ímen. Ok, mas quem diz que o rompimento não foi com uma outra pessoa, né? Mas sabe o que prova um crime de estupro? A palavra da vítima. E isso, pessoal, é uma faca de dois gumes. Porque é o seguinte, às vezes está lá a vítima falando que foi estuprada e está o acusado dizendo que não houve nada. Ou então que o ato sexual foi consentido. O que vai prevalecer? A nossa jurisprudência tem se inclinado por prevalecer a palavra da vítima. Então, eles falam mais ou menos o seguinte, ó, se a palavra da vítima é verossímil, é substancial, está concatenada com um ou outro elemento, revela um relato crível, não sei o que e tal, ela é suficiente para condenação. E, às vezes, você condena alguém só com base na palavra da vítima, praticamente. E aí você chega e fala assim, e se a vítima estiver mentindo? Não tem nada, nenhuma outra contraprova, nem nada. Então, assim, a palavra da vítima é muito importante. Mas foi curioso que, nesse caso aí, algumas coisas que a Mariana Ferrer falou, o juiz não considerou muito, né? Ele falou, ela chegou e falou assim, eu estava totalmente dopada, não tinha condição nenhuma de nada, tudo. E o juiz chegou e falou assim, não, eu acho que você tinha. Né? Não deu essa aparência para o réu, pelo menos. Ou seja, a palavra dela não foi tão consistente. Mas sabe por quê? Ela falou coisas muito assim, que se ela tivesse orientação de um advogado, acho que ela não falaria. Ela chegou, por exemplo, e falou assim, ela e a mãe dela, tem uma quadrilha que funciona lá em Santa Catarina, que eles vendem mulheres virgens, então, assim, eles fazem isso, não sei o que, dopam as mulheres, tal, para poder... Tal. Aí o juiz fica assim, será mesmo? Nunca ouvi falar nisso, tal. Aí chegou e falou assim, cadê seu vestido que você estava usando? Parece que tem sêmen do réu nele e tal. Ele falou, não, tem sim, tal, mas eu guardei o vestido. Ele falou, mas onde? Está nos Estados Unidos. Por orientação, eu mandei para os Estados Unidos para estar guardado lá. Aí o juiz ficou assim, como? Sabe assim, ela começou a falar umas coisas e a mãe também começou a falar umas coisas assim, meio sem nexo. E isso é muito ruim para a credibilidade de um depoimento, né, de declarações prestadas. Então, acho que, assim, no final das contas, o juiz e o Ministério Público, né, o Ministério Público pediu a absolvição. Eles se convenceram, assim, não se convenceram de que o réu tinha cometido o crime. Embora eu acho que ele falou que estava lá no restaurante, por exemplo, você bebeu alguma coisa? Não, eu tomei um copo, não sei o quê. Ele estava lá no lugar desde as 10 da manhã, pessoal. De 10 até 7 da noite. Tomou um copinho de coisa. Ele devia estar bem, totalmente embriagado também. Estava numa festa, né? O advogado, durante o interrogatório dele, foi curioso ver isso. Ele estava lá do lado dele, dando orientação sobre o que ele tinha que falar. E o juiz não percebeu isso. Então, assim, foi um processo muito... Eu falo assim, depois que ele acontece, é fácil a gente tentar identificar falhas, né, a coisa tudo. Mas, assim, foi um processo um pouco problemático, né? Mas culminou numa situação como essa. E o mais grave, talvez, tenha sido isso, né? A conduta do advogado, que foi extremamente grosseira, né, com a vítima. E aí, quando, né, vítimas de crime sexual veem uma situação como essa, elas pensam duas vezes, né? Vale a pena eu denunciar esse fato? Denunciar não, né, gente? Fazer uma notícia-crime, fazer uma representação sobre esse fato para passar por situações constrangedoras como essa, né? É lógico que tudo tramita em segredo de justiça, mas, né, a despeito disso, eles sempre falam que tem uma revitimização da pessoa, né? Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Haddad. Diga. É o Hamilton, tudo bem? Sim, tudo jóia. Só para entender um pouquinho melhor. Naquela audiência, estavam participando... Quem estava participando ali?
Ó, estava lá o juiz, o promotor, o advogado do réu, né? A Mariana Ferrer, e tinha um outro advogado que tinha sido, ele era um defensor público, que ela estava querendo ter um advogado ao lado dela, entendeu? E aí o advogado ficou... Não contratou um advogado. Por que que não contratou? Não, só Não, sim, ela não contratou, né? Não contratou. E aí, o que ela chegou e falou? Aí o defensor falou assim, ó, já que a senhora, como vítima, pediu uma assistência de um advogado, tal, tem que ir o defensor público. A senhora tem algum advogado? Ela falou, não, eu tenho. Tem um amigo da família, mas cadê ele? Ele falou, não está aqui. Aí ficou, sabe, aquela coisa. Mas então, peraí, então eu não posso ficar aqui defendendo a senhora, ajudando, prestando alguma orientação para a senhora tem advogado? Ela falou, não, mas não sei o quê. Então, assim, estava uma coisa muito confusa. Mas, no fim das contas, ele era um defensor público, que estava lá, assim, em tese, para poder dar alguma assistência para ela, vítima. Entendi. Outra coisa, esse era um crime de ação pública condicionada à representação, né? Assim, incondicionada. Porque... Resumindo, como é que começou a ação? Não, começou ela indo na polícia. Ela fez a notícia crime e tal, mas assim, não é condicionada à representação, porque foi um estupro de vulnerável. Essa foi a acusação. Tá. Né? Então é ação pública incondicionada. Mas de qualquer maneira, né, a vítima tem que comparecer lá na polícia para dar notícia, né? Para chegar e dizer, gente, igual, fui estuprada. Não, perfeito. Eu estou tentando seguir um raciocínio aqui. É incondicionada. Então, aí o Ministério Público, por ação própria, né, pelo próprio exercício, né, dele, vamos botar entre aspas, ele queria condenar o réu. Isso. Vamos dizer, né? É porque a gente pegou só um pedacinho da audiência. Então, assim, a minha pergunta era as suas observações com relação à conduta do promotor. Eu ia perguntar também com relação ao defensor público, mas, sei lá, o Bobiel nem sabia o que estava acontecendo, foi colocado ali na hora. Mas, principalmente, como é que o promotor, qual que é a sua observação, né, com relação ao promotor, principalmente se ele estava ali na situação de acusador, né, de parte acusadora, e percebendo toda aquele jogo do advogado da defesa, que foi um jogo legal em termos, assim, acredito que se estivesse dentro da lei, eu não sei como é que ele estaria em termos do código de ética da OAB, não tenho ideia, mas era legal, pelo menos, ele estava fazendo o jogo dele, né? Mas o Ministério Público, que é sempre uma parte muito atuante, muito forte, né? Eu não sei se em outras partes da audiência teria sido mais... Mas naquela parte específica deixou muito o advogado de defesa dominar a situação, assim como o juiz, né? Por sinal, né? Então, observações sobre o juiz e sobre o Ministério Público. Gente, eu não estou falando que eu sou referência, não, mas assim, o advogado montou e desmontou lá em cima do juiz e do promotor, sabe? Ele que dominou totalmente a situação. Eu falo assim, um juiz não pode permitir isso, né? Numa hora dessa de chegar lá, ele elevando o tom de voz, né? Ele tem que ser repreendido, tem que chegar, vou caçar sua palavra, você não vai fazer mais perguntas, suspendo a audiência, vou não sei o quê, vou remarcar para outro dia. Tem que tomar uma providência. O que eu pude... Sabe a intuição que eu tenho, Soares? É o seguinte, as declarações, eu ia mostrar aquela questão da audiência criminal, as declarações da vítima é a primeira coisa numa audiência. Então, quem começou falando na audiência foi a Mariana Ferrer, dizendo o que aconteceu, não sei o quê. Aí depois ouviu testemunha de defesa, de acusação, testemunha de defesa. Por último, foi feito o interrogatório do acusado. O que eu tive a impressão foi o seguinte, depois das declarações da Mariana Ferrer, o juiz e o promotor, acho que já estavam com a convicção formada de que não tinha crime. E aí a condução do resto do processo, acho que foi nesse sentido, entendeu? Falei assim, isso aqui que ela está falando, ela está viajando. Ela está inventando coisas, e acho que ela inventou algumas coisas assim, mais questões acessórias, sabe? Não relacionadas ao crime em si. E isso prejudicou, né, a credibilidade das declarações dela. E aí, eu acho que a partir disso, o juiz e o promotor, eles deixaram o negócio. Aí o promotor não tem nenhuma intervenção, assim, sabe, mais incisiva, ou tipo assim, a favor dela, quase nada, entendeu? Ela reclamou do juiz e do promotor, falando, meu processo está demorando há anos, não sei o quê, papapá. Aí os dois chegavam e falaram assim, para com isso, nós estamos aqui acho que na pandemia, tal, excepcionalmente marcamos sua audiência para você, estamos dando prioridade ao seu caso, então você tem que reconhecer esse trabalho. Mas assim, o leigo não entende isso não, ela realmente, acho que tinha uns 2 anos que o processo estava aí, acho que em tramitação, né, 1 ano e pouco,
a vítima fica ansiosa mesmo, quer uma resposta, né? E você, tipo assim, abrir exceção, marcar audiência de pandemia, não é exceção nenhuma, não, tem que trabalhar, né? Audiências online não causa perigo a ninguém, né, de contaminação. Então, assim, o que eu percebi foi isso. O advogado ele fez um bom trabalho nesse sentido, sabe, de desacreditá-la, de apontar um tanto de falha, de não sei o quê, tudo. E o promotor e o juiz, desde o início, acho que eles se convenceram de que não houve crime. E aí o resto do processo foi quase que meio, não digo de fachada, entendeu? Mas foi, tipo assim, num sentido único de confirmar a versão da defesa. Essa que foi a minha impressão. Tanto é que surgiram coisas lá, quando ele chegou assim, eu estava no restaurante, fiquei acho que 9 horas num restaurante, tomei uma caipirinha, uma caipivódica. Gente, não tem lógica. Era uma reunião, uma festa da empresa, não sei o quê. A pessoa está lá bebendo o dia inteiro. Se ele chegasse e falasse assim, não, eu sou abstêmio, eu não bebo. Ok, aí sim. Mas você bebe, mas tomou uma... Qual a razão de tomar apenas uma dose de... Não estou falando que isso é decisivo, né, para julgar, mas eu falo assim, tem tanta coisinha que podia ser melhor aprofundada, né, que você vai chegar e falar assim, okay, peraí, você tinha condição de perceber se ela estava boa ou não, mas você não estava embriagado também, como é que é a situação? Você estava são para poder falar que teve uma boa impressão dela ou você não estava nem aí? Né, Então, assim, tem coisas que acho que podiam influenciar, mas que não foram exploradas. Eu entendi. É porque vendo só esses 10 minutos, dá a impressão de que houve um desbalanço de forças tão grande, mas tão grande, que independente da questão do mérito, e do tanto que ela alegou antes, de coisas talvez não verossímeis, tinha um desequilíbrio tão grande que tinha que parar, tinha que marcar para outro dia, tinha que cessar aquilo de qualquer jeito. Estava muito desequilibrado. Não, e outra coisa, Soares, eu, por exemplo, eu também tenho uma conduta em audiência que eu deixo o pau rolar, entendeu? Está lá o procurador da República, o advogado discutindo, não sei o quê, deixa discutir e tal. Só não começar a brigar, tá bom, né? Mas assim, tendo uma vítima, aí a situação é diferente, né? Tendo uma vítima que está lá, tudo, aí ela não está acostumada àquele ambiente forense, né? Ela está numa posição assim mais inferiorizada, tudo, então tinha que ter tido uma conduta, acho que mais ativa, tanto do promotor quanto do juiz, entendeu? Isso aí, acho que eles pecaram um pouco nisso. Mas, assim, se fosse uma discussão, e eu já vi várias, entre promotor e advogado, estão lá, eu deixo. Aí chega num tempo lá que eu estou vendo que o negócio, eu falo, peraí, vamos então organizar aqui, senão não avança. Aí chama a atenção, tá? Normalmente as pessoas acatam, sabe? Não tá. Né? Caem em si e veem que não tem muito sentido ficar aí batendo boca. Mas com a vítima precisava de uma atuação, acho que mais consistente. Tá ok? bom, pessoal, oi, pois não. Tem uma pergunta prática. Com certeza aquela não foi a primeira audiência, né? Foi a final, o julgamento final. Não, aquela foi a primeira audiência. Foi a primeira? Tá. Porque primeiro é ouvida a vítima, então aquela foi a primeira audiência. Depois houve outras audiências para ouvir testemunhas e para ouvir o acusado. Ah, sim. Eu queria fazer a pergunta prática assim, se não fosse a primeira audiência e já tivesse visto que, no caso, o estupro de vulnerável fosse desqualificado, que foi desqualificado pelo advogado da acusação, eu queria saber se poderia, e até quando poderia, trocar o crime somente, assim, por expertise do advogado dela, trocar o crime para ser só de estupro. Não, aí pode ser a qualquer tempo. O que a lei não permite é o seguinte, se foi feita uma acusação, e aí surge um elemento novo que vai alterar a acusação, sabe, um elemento adicional. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa foi acusada de furto. Aí, durante a audiência, lá chegou, não, mas ele estava armado. Cadê a arma que não aprendeu a arma? Não sei. Pronto. Surgiu um elemento novo, de furto virou roubo. Quando acontece isso, aí tem que fazer, quase que oferecer uma nova acusação. Mas quando não surge um elemento novo, que foi o caso, né, na verdade eles estavam discutindo, era um estupro de vulnerável, não, ou é estupro comum, então, mas a situação era a mesma. Isso aí pode, até na sentença, o juiz pode mudar. O juiz pode chegar e falar assim, okay, na realidade aqui não ficou caracterizado o estupro de vulnerável, porque não, isso, mas o estupro está caracterizado. O problema é que, assim, no caso específico não seria, né, porque não houve prova da violência ou grave ameaça. Mas, Larissa, o que eu quero mostrar é o seguinte, até na sentença o juiz pode desclassificar para outro crime, entendeu? Entendi. É porque, no caso, eu pensei assim, tá, ok, poderia ser provado que ela não estava tão alcoolizada, né? Mas se fosse provado o vestido, o sêmen, e o vestido também parece que estava ensanguentado.
E aí poderia se provar uma violência, uma provável violência, e aí poderia caracterizar o estupro, né? Aí no caso, aí eu acho assim, adicionou um elemento. Ah, sim. Né? Porque antes não se falou nada em violência e grave ameaça. Aí surgiu ali a violência e grave ameaça, foi provado. Teria que, tipo assim, reformular a acusação. Aí a defesa tem um prazo de novo, sabe, para poder contestar tudo. Tem um pequeno procedimento previsto no Código para isso. E mesmo depois da sentença final, ela poderia fazer essa nova reformulação ou teria que ser antes? Não, teria que ser antes. Então, assim, tem que ser antes da sentença. Depois da sentença, Entendi. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, acho que é isso, Professor, então. Oi, pois rapidinho. não. Mariana, Não, tem breve. uma dúvida. Sim, Maria. É em relação quando a vítima é dopada, assim, e posteriormente o agressor tem conjunção carnal com ela. No caso, assim, quando o agressor dopa a vítima, sei lá, dá algum remédio para ela, seria violação sexual mediante fraude, pelo fato de ele ter dado o remédio e tal? Ou seria estupro de vulnerável? Ô, Mariana, eu acho que seria estupro de vulnerável, sabe? Porque, assim, quando a vítima ela não tem, ela perde a consciência, né, do que está fazendo, ela não está conseguindo se opor à resistência, né, se opor à ação dele. Acaba que a fraude, acho que nem sei se houve uma fraude, assim, porque como é que eu posso definir? Porque a violação sexual mediante fraude, deixa eu tentar ver se eu consigo. Porque, por exemplo, às vezes o agressor vai lá e fala para a pessoa tomar um remédio, falando que vai, sei lá, fazer bem para ela, alguma coisa assim, deixar ela mais animada em uma festa, alguma coisa assim. Só que, na verdade, esse remédio dopa a pessoa, por exemplo. Seria uma fraude? Ou seria o estupro de vulnerável mesmo? Eu acho que é estupro, sabe por quê? Porque, olha só, quando é a violação sexual mediante fraude, aí fala o seguinte, ó, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, tipo assim, tem ainda uma manifestação de vontade, mas ela não é tão livre. Quando se fala no estupro de vulnerável, né, não fala em manifestação de vontade, fala assim, ó, ela não consegue oferecer resistência. E aí a questão é a gente analisar qual que é a situação. Ela está conseguindo oferecer resistência ou ela está tendo uma manifestação de vontade que não é... Às vezes a pessoa não está conseguindo oferecer resistência, ela está dopada, né? Então, aí, nesse caso, eu acho que caracteriza o estupro de vulnerável, né? Agora, se é uma... sei lá, não tem dopar, mas, por exemplo, deu uma bebida alcoólica normal para a pessoa se alterou um pouco, tal. Eu acho que para caracterizar o estupro, já tem decisões reconhecendo que pode caracterizar estupro de vulnerável. Mas talvez pelo nível de preservação da vontade da vítima, possa ser uma violação sexual mediante fraude. Ela consegue oferecer resistência, mas tal... a manifestação de vontade dela não está tão livre, tão genuína, inequívoca assim, porque ela foi embriagada. Então, assim, eu acho que depende muito disso, sabe, do grau de entorpecimento que a vítima está, né? Consegue oferecer resistência, não consegue, ainda resta uma manifestação de vontade, só que ela não é livre, né? Eu não sei, acho que seria por aí. Não sei se está claro, entendeu a diferença. Não, ficou claro, professor. Obrigada. Tá. Pessoal, se não houver mais nada, aí agradeço a atenção de todos, né? Nos encontramos na próxima sexta-feira. Vou deixar aí, vai ter um pequeno estudo dirigido, nós vamos falar de crimes contra a família. Não são tão frequentes a sua ocorrência, mas sempre tem alguma coisa interessante para ser apreciada. Mas o mais importante também, gente, eu acho que é o raciocínio jurídico, né? Nós pegarmos a questão lá, tentarmos interpretar, tudo que isso aí nos ajuda, né, a raciocinar sobre problemas jurídicos, né? Acho que essa que é a questão, tá bom? Bom fim de semana para todos e até a próxima. Até mais, professor. Haddad.